Olá, madame, seja bem-vinda a mais um podcast empreendedora. E na tarde de hoje convidamos aí mais uma empreendedora, empresária, que vai contar aí um pouco, né, do seu começo, da sua trajetória pra gente. E a nossa convidada de hoje é a Natiele Teles. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso podcast empreendedora. É uma honra te ter aqui. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço imensamente pelo convite, né? Estou muito grata pelo convite, por Deus também por ter me proporcionado, né, esse momento, que é muito gratificante a gente ser reconhecida pelo que a gente ama fazer. Certo. E Nath, eu vou te chamar assim de Nath para Pode ser mais chamar como prática. fácil. E a gente já vai começando te perguntando sobre o teu começo. Até mesmo, né, para as pessoas de casa que vão estar assistindo a gente, saber um pouquinho ali da tua história, né, antes de você se tornar uma grande profissional que você é hoje. Você poderia contar pra gente? Posso sim. Então, né, eu comecei aos 14 anos. No tempo, havia muita programação nesse curso que era no CRAS, oferecido pela Prefeitura Municipal. E então eu tive a grande oportunidade de participar desse curso, só que quando terminou o curso, havia um sorteio. E nesse dia eu fiquei bem triste porque eu não ganhei o sorteio, que era o kit profissional, né? Mas graças a Deus, né, minha mãe comprou os materiais e eu iniciei. E na época era só R$ 3 pé e mão. Eu trabalhava, né, a domicílio, só tinha a minha caixinha e o sonho, trabalhava com pé e mão simples. E aí, então, passaram-se muito tempo e eu decidi, né, fazer o curso de nail design, que é alongamento, que na minha cidade não tinha nenhuma profissional nessa Sim. área, né? Então, eu optei por fazer o curso. Na época, não havia em nenhuma cidade. Inclusive, eu fiz meu primeiro curso aqui em São Luís. Né? Eu lembro demais quando eu comecei a fazer meu curso, eu descobri que eu estava grávida de 3 meses. E aí fui para fazer o curso, só com a cara e a coragem que Deus sempre me deu, né? E aí, quando eu fiz o curso, eu jurava que eu sabia fazer, né? Mas não aprendi nada, nada, nada. Então, comecei a pesquisar na internet como fazer, né? E meu foco sempre era proporcionar uma unha com a durabilidade e a naturalidade que todo mundo queria. E aí foi muito difícil meu começo, né? Logo, a gravidez, né? Material tudo muito caro. Eu não tinha o salão, atendia em casa. E assim, hoje eu já consigo ter o meu espaço. E é isso, né? Certo. Então, no caso, tu começou ali realmente, bem antigamente mesmo, né? Bem Que, antiga. que, que era ainda aquelas mãos bem simples, nem existia unha em gel também, Não, né, não naquele existia. Eu fui a tempo. primeira a levar o alongamento para minha Sim, cidade. sim. Nath, mas antes disso você já trabalhava em outra profissão ou essa foi a tua primeira Foi profissão? minha primeira profissão aos 14 anos. Ixi, muito Muito nova, muito nova. nova. Eu parei uma época e trabalhei 1 ano e 6 meses, né, de operadora de caixa em São Paulo. Sim, Voltei para minha cidade e passei um tempo, mais ou menos de 1 ano, né, também, sem fazer unhas e tomei de conta de um bar e lanchonete. E depois eu vi que aquilo não era para mim. Era meu dom, é meu sonho e sempre eu tive vontade, né, de fazer o que eu amo, que é unhas. e Então eu ali tu fui te achou, né? eu me achei. Fui me aprofundar mais, né, e me aperfeiçoar mais através de cursos. Certo. E como foi ali o processo de aperfeiçoamento, na área de now design? É a parte mais difícil, né, porque a gente mora em uma cidade bem pequena, aonde não oferece cursos. Eu sempre procurei em outras cidades e fiz uma vez online, mas o online não é meu foco, eu prefiro mesmo fazer presencial. E então a parte mais difícil é a gente sair da nossa zona de conforto, né, mas quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás, né, a gente tem que buscá-lo, porque ele não cai do céu, né. A gente sofre, mas a gente sabe que é aquilo que a gente quer. Isso mesmo. E você tocou num ponto muito importante da gente falar, né, sobre os sonhos. E a gente acha, assim, que de primeira, às vezes, a gente vai conseguir logo, né? E quando isso não acontece, a gente acaba se frustrando. E como você mesmo falou, né? Você começou, aí depois você parou, foi para outros, né, trabalho, outras profissões, mas não era o que te fazia ali feliz, né? Então você realmente apostou, né? Recomeçou. E eu sempre costumo falar que o recomeço ele não é fácil, ele é mais difícil do que o começo, né? Por quê? Porque a gente fica com medo de acontecer tudo de novo, Tudo de aquilo que a novo. gente já passou, né? E realmente ali o que te motivou
mesmo você muito nova, né, quando você começou na área das unhas, mas o que de fato te motivou você a ir para a área das unhas? Porque você poderia ter ido para outras áreas, né, mas o que de fato ali chamou tua atenção para unhas? Eu acho que a profissão é sempre um dom. E quando a gente vê que é aquilo que a gente ama fazer, né, a gente vai buscar lá Sim. atrás, né? E unhas para mim eu faço porque eu amo. Para mim é uma terapia fazer unhas. E aí não tem nada mais gratificante do que a gente fazer o que nos faz bem, né? É isso mesmo. E além disso, né, já que a gente está falando sobre fazer o bem, né, eu queria ver com você agora sobre a questão, porque a gente sabe, querendo ou não, a unha, cabelo, seja o que for da área da beleza, é algo ali que mexe muito com a autoestima das mulheradas, né? Então agora eu te pergunto, qual é a tua importância na vida das mulheres que passam por ali, pelo teu salão, que vão, né, querer ajeitar as unhas com você? Eu acho assim que a unha é uma, como que eu posso falar? É um fator muito importante em nosso corpo, né? Aonde elas sempre falam que unha, cabelo e a sobrancelha pode estar tudo sem fazer mais isso, né? E para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu sempre procuro entregar o melhor, né? Tanto no, na minha unha, entregar o melhor, a melhor unha, uma unha com durabilidade, uma unha bem resistente, uma unha que de longe você vê, você Sim, sabe que não é uma coisa artificial, né? E proporcionar, né, uma experiência única no meu estúdio, é, porque é sempre bom a cliente ela tá aonde está lhe sentindo bem, né? Então, é tipo uma terapia fazer tanto para a cliente se sentir melhor, como para mim mesma, né? Então, é aquela responsabilidade onde a gente sempre procura estar ofertando, estar trabalhando com produtos de alta qualidade, que isso conta muito, né? E fazer a cliente se sentir bem. certeza. E qual foi ali a tua maior dificuldade que você teve ali no começo para entrar na área? Minha maior dificuldade foi o curso também, né? O curso, porque eu sempre tive que procurar, né? A dificuldade maior é a gente sair, né, da nossa zona de Sim, conforto, correr atrás dos nossos sonhos. E aí, mas para mim assim não foi tão difícil, porque eu sempre tive um grande apoio, muito do meu esposo, né? Ele me apoia sempre, sempre me ajuda. Da minha família, minha mãe, minhas irmãs, me apoiam em tudo, minhas amigas e principalmente a minha clientela, né? Graças a Deus é bem grande. E assim, é muito bom a gente ser valorizada e reconhecida naquilo que a gente faz, né? sim, com certeza. E Nath, no hoje você só trabalha com as unhas em gel, você também ainda trabalha com as unhas normais, né? Mesmo só de ajeitar unhas normais ou só em gel Eu mesmo? só trabalho com unha em Em gel, gel, né? Minha irmã que faz unha normal, eu também naturais, tenho né? minha prima. E aos finais de semana, né, na verdade no domingo, eu sou cozinheira do meu próprio Ai, restaurante que também. maravilha. É, até dei uma olhadinha em cima da hora, mas eu olhei que realmente você tem um É, restaurante, né? é uma correria, mas Sim, é muito gratificante, né? dá certo, né? Dá É sempre isso, certo. é ali a contribuição para os sonhos, né? A gente sair da Isso. zona de conforto, né? Enquanto muitos estão aí cansando, vocês realmente Criticando, criticando, e mas a não quer gente correr está atrás ali, dos né? sonhos, né? É isso mesmo. E é aquilo, né? Porque as oportunidades, elas vão bater na nossa porta. E as pessoas costumam falar, eu tô esperando Deus mandar. E às vezes Deus manda, né, a porta. Deus, ele não vai derramar lá do céu, né? Isso. Mas a gente tem que estar atento aos sinais. E muitas das vezes a gente simplesmente, a gente mesmo, fecha a porta, né? Pra não acontecer as coisas. E qual foi ali o maior investimento que você fez sobre o teu trabalho no hoje? O meu maior investimento foi sair da minha casa, né, da minha zona de conforto. E no 2 anos eu passei pagando aluguel em uma galeria no centro. E aí eu decidi que não era ali que eu queria estar, né? Eu queria algo maior e foi para mim eu pensei que era uma loucura, né? Eu imaginava, Senhor, aonde que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que eu vou fazer, né? Mas eu consegui, graças a Deus, que foi comprar meu ponto. No tempo foi eu e minha amiga, e aí ela desistiu por motivo de saúde, né? E depois mais um outro investimento que foi comprar a parte dela, né? Então, comprei o ponto, a gente refez o ponto, reformou, construiu a outra sala do zero, Sim. e aí já teve foi um investimento atrás do outro, né? Que foi comprar a parte dela.
mas sou muito grata por Deus sempre me honrar e me abençoar, que é a coisa que eu mais peço assim, para Deus é muita sabedoria, é muita saúde, porque sem a gente, sem a nossa saúde, não somos nada, né? E aí, com a gente com a saúde, a gente consegue trabalhar e honrar com nossos compromissos. É isso mesmo, Nath. E, Nath, sobre a questão agora do Instagram, né? A gente sabe ali que é uma ferramenta, né, muito grande, tanto de network, né, que a gente posta uma coisa, as pessoas já começam a seguir, né? Ali para elas tudo é novidade. Mas agora eu te pergunto sobre o teu trabalho. Você acha que o Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho hoje para ti, assim, captar os teus clientes, ou tu ainda prefere o boca em boca? Para mim, o boca em boca é a melhor divulgação que tem, mas o Instagram é a ferramenta mais principal que tem, né? Hoje tudo é Instagram. O Instagram, ele vende, né? Sim. E aí, muitas vezes, a gente se deixa relaxar um pouco pela questão de tempo, né? Aquela correria. E a gente não tem aquela pessoa para comandar o Instagram, né? Fazer nossas postagens. E tudo é eu mesma que faço só. O Tudo. gargalo da tua empresa. Tudo, eu sou tudo da minha empresa, né? Então, é assim, o mais difícil é isso, né? Mas eu tento sempre estar divulgando. Eu amo participar de cursos, eu amo investir na Sim. minha área, né? Eu não tenho, eu não coloco empecilho nenhum, né? Eu vou, tenho um curso, eu vou fazer e vai dar certo. Comunico com meu esposo, ele sempre me apoia. E aí é aquela coisa, né? O que não é visto não é Não é lembrado, né? lembrado, O é isso Instagram é a mesmo. ferramenta principal. É dessa forma que a empresa cresce cada vez mais. E nesse percurso todo aí da tua jornada, tu já ouviu alguma palavra, né, que te desmotivou de pessoas que acharam que não ia dar certo, ou de pessoas que acabam ali, né, querendo ou não, soltando uma palavra que não vem para agregar, né, e sim para querer nos afundar. Você já ouviu ou não? O que às vezes, né, me desmotiva é a falta de desvalorização. Pessoas que querem colocar preço no teu serviço, Sim, pessoas que querem te diminuir, né? Mas a gente, Deus sabe, a nossa valorização, o que a gente passou para estar até aqui, o que a gente já investiu, né, para conseguir ofertar um bom trabalho, que não é um investimento, né, pouco. Então é aquela coisa. Mas eu sempre procuro ouvir os conselhos de uma amiga minha que sempre fala que a gente tem que filtrar o que nos faz bem, né? Então, antigamente eu ainda sofria muito, mas hoje eu sei do meu valor, eu sei da minha capacidade e eu sei o que eu tenho para oferecer para o cliente. Eu me garanto no que eu faço, então eu sou boa no que eu faço, e se eu não me valorizar, outra pessoa não vai me valorizar, né? isso mesmo. Então, eu já não relevo isso, eu não levo isso, né? Eu relevo. E a parte que às vezes deixa a gente um pouco triste, né? É aquele velho ditado, né? A pessoa quer colocar preço no teu serviço. E o serviço da gente, o serviço de alta qualidade, o serviço bom, ele não exige aquele preço, né? Sim. O preço fixo. É isso mesmo. E além disso, tem a mão de obra, né? Tem ali também os custos de fornecedores do material, né? Que vocês realmente usam. E a gente sabe que nem E, não é bem em conta assim, né? e na minha cidade é aquela coisa, quem começou agora, quando a gente começa de baixo, né? Sim, E aí teve muitas pessoas que começou, inclusive eu dou cursos, né? E quando a gente começa, é um valor lá embaixo, né? E aí eles sempre querem comparar aquele valor. Só que eu comecei também lá embaixo, né? E tá certo, de quem vai começar tem que sim, começar lá embaixo. Não existe de comparação de valores, né? é isso mesmo. Até porque cada jornada é cada jornada, né? Cada pessoa tem ali sua linhagem, né? Então, assim, para tudo tem o seu começo, né? Você já passou por essa fase, agora você tá em outra fase. E realmente as pessoas têm essa certa dificuldade, né? E no fim, sempre vão falar, né? Se a gente está fazendo algo bom, vão falar. Se a gente não tem folga, falam, né? Que trabalha demais, que não Se vão ficar folga, fala. rico, né? Então acaba ali sendo. Sempre a gente é um certo incômodo, né? Para esse tipo de pessoas. E, Nath, agora eu queria muito que você desse um conselho para as pessoas, para as mulheres que vão estar ouvindo a gente, né? Principalmente as mulheres, que o podcast ele é voltado às mulheres sobre o começar, porque a gente sabe que o começar ele não é fácil e muitas travam, muitas têm medo, né? Então, o que é que você falaria para essas mulheres sobre sobre o começo e o recomeço também? Então, eu sempre falo para a pessoa começar, ter foco e não desistir.
né? E tentar respeitar o seu processo, porque a gente começa de baixo. Cada degrau, né? A gente tem que respeitar o degrau da nossa vida Sim. e do nosso sucesso. Não adianta você querer já começar achando que já vai fazer aquela unha perfeita, começar achando que a empresa já vai te dar um retorno amanhã, que não é assim, né? A gente enfrenta muita batalha e é persistir, ter paciência, foco e treinar muito. Treine bastante, que um dia a gente chega onde a gente quer chegar, né? E também não desistir do Instagram. Eu lembro demais, no meu primeiro vídeo, a instrutora falou: cada aluno vai para uma sala e você posta o vídeo, vai se apresentar pela primeira vez e posta e sai correndo e deixa. Posta, sai correndo e deixa, que todo mundo vai ver, né? Sim. Quem mais critica é quem quer estar no nosso lugar e não consegue. É isso mesmo, arrasou. E até porque essa dica, né, que você lançou aqui no nosso podcast sobre postar isso aí fora, porque sempre a gente vai ficar vendo defeito, né? Vai ficar Vai vendo querer defeito? refazer e não vai mais sair E não perfeito. existe vídeo perfeito, É, né? é isso mesmo. E, Nath, você, pra gente terminar agora, né? Você hoje dá cursos ou não, ou pretende ainda, né, ingressar nesse ramo também? Eu dou cursos, né? Inclusive, esse ano eu já dei para 4 alunas e vou abrir só mais uma turma por conta da que a minha Sim, demanda é muito grande, final de ano. imagino. E aí eu não consigo também entregar uma coisa por incompleto, uma coisa por metade, né? Eu gosto de fazer as coisas no mínimo detalhe, uma coisa bem planejada. E eu acho que para isso requer muito tempo, né? É isso mesmo. E até mesmo para sair, né? Tudo Isso. certinho, né? Até porque eu sempre digo assim que cursos, né? Não é todas as pessoas que realmente ali sabem dar, né? Porque realmente você precisa dar atenção para aquela pessoa aqui. Às vezes não sabe nada, né? Vai ali no cru mesmo, sem Isso. ter E eu gosto de conhecimento. acompanhar sempre a aluna depois, porque eu já passei Sim, por muitas coisas, por profissionais, né, que não te sim. dava assistência, não tirava tua dúvida, né? E o que a gente passa, a gente não quer que aquela aluna, aquela pessoa passe pelo que a gente passou, né? É isso mesmo, né? Nath, agora nós vamos ter que terminar, tá? Mas eu quero te agradecer de verdade por você ter saído da sua cidade, né? E ter vindo até aqui. Eu sei que foram horas de Foram horas que é viagem, bem longe. é longe demais, mas assim, só de você ter topado, estar participando, vindo aqui contar a sua história, que eu sei que o tempo é muito curto, né? Porque se desse a gente ficar aqui horas e horas, né, comentando. Mas assim, eu tenho muita gratidão por todas vocês que passam por aqui e deixam aí o legado de vocês, né? Porque através de vocês vão vir outras pessoas e através da tua história, do teu começo, a gente acaba incentivando outras mulheres também, né? A ir atrás dos seus sonhos. E a gente sabe que muitas têm um tabu de não conseguir ou dar ouvido, né, às outras pessoas também, né? E acabam ali travando, né, na caminhada. Então, muito obrigada, viu? Eu De que verdade. agradeço. Madames, vamos terminando mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedoras. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.